Saudações a todos, meu nome é Jean-Philippe Rebillon, eu sou professor do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos e do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gostaria de conversar alguns aspectos da mudança climática e as perspectivas desse fenômeno para as certificações de alimentos de baixo carbono. Esse evento tem o apoio financeiro do CNPq, MAPA, MCTIC, MEC, CA de Casa Civil. Então, as mudanças climáticas e a agricultura representam tanto um problema, uma oportunidade e uma ameaça no setor processador de alimentos orgânicos. As mudanças climáticas e a agricultura, elas têm uma dimensão problemática. Se nós considerarmos aí os últimos 800 mil anos, né, o teor de gás carbônico na atmosfera variava entre 180 a 260 partes por milhão. E, a partir de 1950, esses teores foram aumentando, até hoje em dia chegar perto de 420 partes por milhão. Então, nós estamos num patamar aí completamente elevado, né, em relação à média de milhares de anos atrás, o que tem trazido consequências climáticas, né, muito bem estabelecidas já pelo Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, né, que nessa publicação mostra, né, que as temperaturas globais têm aumentado, principalmente na superfície terrestre, não tanto nos oceanos, né, chegando aí a um aumento de temperatura já superando os 1,5 graus Celsius em relação ao período de 1850 a 1900, antes da Revolução Industrial. Bom, a agricultura tem uma parte nessa emissão de gases de efeito estufa que estão provocando esse aquecimento. Se estima aí que em torno de 23% do total de gases de efeito estufa liberados pela humanidade, né, são originários da agricultura, principalmente pela emissão de dióxido de nitroso, decorrente da utilização de fertilizantes nitrogenados, da produção animal, também de produção ou outros cultivos alagados, né, fazendo com que essas emissões aí decorrentes da agricultura cheguem próximo aí de 6 gigatoneladas de gás carbônico por ano. E esse aquecimento global, então, isso está bem estabelecido, implica num aumento da frequência, intensidade e duração de eventos climáticos, né, como ondas de calor extremo, secas e precipitações intensas. Impactam na agricultura e impactam também na produtividade agrícola, né? E esse impacto ele se dá mais nos países mais próximos do Equador, como é o caso de países africanos e países da América do Sul, onde se prevê até 2100, mantidas as características atuais dos sistemas produtivos, uma perda de produtividade nos sistemas agrícolas aí, que pode variar de 1 até 20% de perdas. Por outro lado, né, os países mais nórdicos, como a Rússia ou o Canadá, vão ter ganhos, vão ter incrementos na sua produtividade agrícola, pela liberação de novas fronteiras agrícolas em função do degelo, né, decorrente desse fenômeno. Bom, essas mudanças climáticas e sua relação com a agricultura também apresentam uma solução, né? Existe uma possibilidade de mitigação da emissão de gases de efeito estufa na agricultura, e isso envolve fundamentalmente a adoção de práticas culturais que promovam o sequestro do gás carbônico atmosférico, incorporado no solo na forma de matéria orgânica. E também a diminuição do uso de fertilizantes sintéticos amoniacais, reduzindo a liberação de óxido nitroso nesses sistemas.
Então, de fato, a agricultura orgânica representa, né, de forma histórica, essa possibilidade de sequestro de carbono, já que as práticas relacionadas ao aumento do nitrogênio no solo, aumento da matéria orgânica no solo, são práticas tradicionais no sistema de produção orgânica. Então, o sequestro de carbono é uma consequência quase que natural ou obrigatória, né, com a adoção das práticas de produção orgânicas. Por outro lado, em alguns sistemas ocorre diminuição da produtividade, né? Se fala aí, isso varia muito no tipo de cultivo, mas pode chegar até 10%, 15%. Contudo, o uso de insumos é muito menor, né, nesse sistema, consequentemente os custos também caem significativamente. Alguns ensaios mais longos, como esse citado no Rodale Institute nos Estados Unidos, um experimento de 30 anos, não mostra perda de produtividade, né, na produção de culturas anuais, como soja, trigo e milho, né, e uma diminuição do custo de produção e uma diminuição também significativa da emissão de gases de efeito estufa. O sistema orgânico de produção, ele pode significar, sim, uma alternativa pertinente, né, para ser considerada para diminuir a emissão de gases de efeito estufa na agricultura, manter um nível de produtividade semelhante ou equivalente aos níveis atuais e diminuir os custos produtivos, já que o uso de insumos diminui significativamente. Além disso, a adoção de práticas culturais que incorporam matéria orgânica no solo também podem promover a resiliência dos sistemas agrícolas em situações climáticas extremas, como seca ou precipitações excessivas, que são consequências que estão cada vez mais presentes aí em função do aquecimento global, mantendo, né, uma produtividade razoável, mesmo quando esses acidentes climáticos aí têm incidência. Bom, também existe uma grande oportunidade, né, para essa relação entre mudanças climáticas e agricultura, já que existe uma crescente preocupação dos consumidores com esse fenômeno, o aquecimento global, difusão do conhecimento do impacto da agricultura e da pecuária nas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, e o que faz com que ocorra um aumento da valorização de sistemas agrícolas de menor impacto ambiental. Então, essa pesquisa do Euromonitor, né, mostra que a preocupação com o aquecimento global ela é crescente do período de 2015 a 2019, para algumas exceções mais recentes, como os Estados Unidos, mas os outros países como Índia, França, Grã-Bretanha, China, Japão e a Alemanha, essa é uma preocupação crescente. Também crescente é as vendas de produtos ditos sustentáveis, né, provavelmente decorrente dessa preocupação com o aquecimento global. Então, aí dados de 2014 a 2021 mostram um crescimento continuado das vendas desses produtos considerados sustentáveis, que já atingem em torno de 25% das vendas totais de produtos. Em alimentos, isso é muito significativo, já que alegações de éticas e de sustentabilidade evoluíram 22 vezes entre 2007 e 2017, contra uma evolução de 2 vezes só em relação a alegações de natural dos produtos. Bom, o sistema de produção orgânica, então, ele tem esse impacto, esse apelo da sustentabilidade, né, da proteção ao ambiente,
Mas também tem um aspecto de erro de consumo consciente em relação à proteção à sociedade. E o que é mais importante, pelo menos para a grande parte dos consumidores, essa questão do consumo verde, ou proteção à saúde, já que é um produto, em princípio, isento de contaminações de risco à saúde humana. Em relação à questão ambiental, ela varia nos diferentes espaços, nas diferentes regiões do mundo, mas ela vai estar em torno de 10 a 20% dos consumidores. Tem como principal razão de consumo a questão ambiental. Produtos orgânicos. No Brasil, né, a pesquisa Organis de 2017 mostra que a relação com o meio ambiente é um vetor muito importante também para os consumidores. E a pesquisa de 2019 mostrou que o meio ambiente aparece em 9% das menções espontâneas como motivo para consumo de alimentos orgânicos. A ameaça diz respeito à difusão de selos de baixo carbono. Esses selos de baixo carbono, então, eles são selos que indicam a quantidade de gás carbônico gasta para determinadas etapas, ou considerando toda a cadeia produtiva de um produto. Né? Esse é um selo, um exemplo de pegada de carbono. Assim como tem selos que relacionam a intensidade de carbono, ou seja, comparam a emissão de gases de efeito estufa em relação a outros produtos da mesma categoria, como esse selo que é adotado numa rede varejista francesa. Em 2020, no início desse ano, então, foi defendida uma dissertação de tese, em que eu tive o prazer de fazer a orientação. O trabalho foi desenvolvido pelo Luiz Gustavo Lovato, no programa de pós-graduação em agronegócio, e ele analisou as certificações para emissões de gases de efeito estufa em alimentos. Ele considerou, então, os selos que existem no Brasil, né, relacionados a uma baixa emissão de gases de efeito estufa para a produção de alimentos. Então, ele considerou o selo orgânico, selo carbono neutro, ou seja, um selo que indica que aquele produto compensou toda a emissão de gases de efeito estufa para sua elaboração. Um selo específico para a intensidade de emissão de carbonos que é emitido ou avalizado, né, pela ABNT. Tá? Então, esse gráfico aqui mostra o conhecimento desses diferentes selos pelos consumidores. A gente percebe que aqui a parte verde, o selo orgânico demonstra que ele é muito mais conhecido do que esses outros selos, né, relacionados à diminuição ou à neutralização dos gases de efeito estufa na produção de alimentos. Isso já tinha sido demonstrado na pesquisa Brasil Food Trends, né, de 2010, em que os consumidores demonstravam um conhecimento muito maior em relação ao selo orgânico do que os selos de emissão de carbono. Então, confirmou esse mesmo dado, né, que se mantém mais ou menos na mesma proporção. Contudo, o selo orgânico ele é considerado principalmente em relação a permitir a oferta de um produto com baixo nível de contaminantes. Né? E praticamente a questão relacionada à diminuição dos gases de efeito estufa, ele é pouco considerado, ou pouco conhecido, ele é um aspecto pouco conhecido dos consumidores. Já os selos carbono neutro, né, já como o nome está indicando, ele automaticamente leva, mesmo que a maior parte dos respondentes não soubesse exatamente o que significasse o selo, levava a uma conclusão para esses consumidores, né, que esse selo ele tinha
ele diminuía ou compensava, né, a emissão de gases de efeito estufa. A mesma coisa para o selo pegada de carbono da BNT, em que mais de 70% dos respondentes da pesquisa demonstravam que consideravam esse selo relacionado exatamente a isso, né, a diminuição dos gases de efeito estufa. Então, esses resultados demonstram que, apesar de ser muito mais conhecido, o selo oficial de certificação orgânica ele é pouco relacionado com essa questão da diminuição de emissão de gases de efeito estufa. E esse aspecto tende a ser cada vez mais valorizado pelos consumidores. Então, é importante, né, que o setor de produção de alimentos orgânicos atente para realizar campanhas de divulgação e atente, eventualmente, até na adoção desses selos de certificação de baixo carbono, para que esse sistema, intrinsecamente, ele tenha a potencialidade de diminuir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa, podendo, inclusive, anular todo esse problema aí relacionado à produção vegetal, né, da agricultura.